Siga o Confábulas no Twitter, @podconfábulas, no Instagram, @confábulas. E se você gosta do podcast e tá afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, @confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, está começando mais um Confábulas, mais um Reflexões aqui no Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje é mais um episódio dessa série, pode-se dizer assim, de quarentena e estabilidade emocional. Dessa vez com essa moça que está aqui do meu lado. Patsy do Papo Delas. E aí, meu bem, tudo bom? Tudo bem, meu amor. Você tá nervosa? Você tá... Pra caralho. Pelo amor de Deus. Tu sabe que eu fico nervosa nessas coisas de gravar ao vivo, Tá. cacete. Chega mais perto do microfone e fala um pouco mais alto. Você aprendeu no estúdio já como é que fala. Sim, aprendi. Eu só fico nervosa quando tem alguém me olhando. Que eu tô sempre olhando pro computador. Aí eu fico tensa. Tá melhor agora? Deixar mais um tempo? Aham, tô. Faz tempo que eu não gravo com alguém do meu lado. Acho que a última vez foi com você. Não é? Né? Em janeiro. Oh, meu Deus. No episódio antes do ao vivo. E estava eu aqui em casa contigo, né? Vamos chegar nesse assunto mais pra frente, né? E eu falei, caramba, cara, eu tenho bastante assunto sobre quarentena e estabilidade emocional. Gravei o primeiro com a Dani Almeida, psicóloga, né? E gravei com a Amanda Ramalho também, que faz um podcast sobre saúde mental. E os dois episódios são completamente diferentes entre eles, só que foram ótimos. E é muito louco, porque o primeiro foi dia 26 de março, já faz um bom tempo, né? E, cara, foi assim, tipo... As coisas estão ficando ruins. Tava na época das pessoas comprarem papel higiênico e estocar em casa ainda. Esse episódio foi isso, cara. O surto das pessoas enchendo carrinhos de supermercado porque tá vindo uma coisa aí. Era esse clima do primeiro episódio de quarentena e estabilidade emocional. Aí passou 3 meses... né? Foi até recente, o último com a Amanda Ramalho, e foi aquele absurdo. Caramba, as pessoas não respeitam, estão saindo sem máscara, muita gente morreu, estão abrindo concessionárias de carro para comprar carro, que absurdo é esse? Tava nesse clima, né? Não teve tanta diferença desse para esse que eu tô gravando agora, que tá saindo em meados de agosto, mas todo dia tá morrendo mais de 1.000 pessoas, estão caindo 6 aviões por dia no Brasil, e eu tava conversando com a Patsy, a gente tava indo no supermercado e conversando sobre isso. E eu falei, é muito louco, né? Porque tá pior, tá cada vez pior. E eu não tô com tanto medo como antigamente. Você tá sentindo essa mesma sensação do que eu? Cara, de uma maneira assustadora. Hoje a gente ultrapassou 90 mil mortes. No dia dessa gravação. Exatamente. Já vai ser bem maior, né? Exatamente. Mas continua. Mas eu tô mais calma. Por quê? Porque o ser humano é adaptativo e a gente tá começando a normalizar a situação merda que a gente tá. Exatamente. Eu vi até um stories da minha querida Shelly. Um beijo pra Shelly. Quando estava a 83 mil mortos, e ela fez um stories falando, nossa, 83 mil mortos, a minha cidade natal, Pato Branco, tem 85 mil habitantes. É como se a minha cidade tivesse sumido do mapa. E ali eu falei, caraca, cara. Que loucura. E a gente já passou desses números de habitantes de Pato Branco e com certeza passamos de várias outras cidadezinhas do interior do Paraná, no interior de Minas. E eu queria perguntar pra você, muito tempo você tá de quarentena, eu não estou de quarentena, estou só os finais de semana, eu não estou de quarentena, eu tenho que trabalhar e você tá desde o começo. Tá em casa desde o começo como poucas pessoas estão. Tá cada vez pior as pessoas respeitarem a quarentena aí, né, cara? Você está com saudades do cotidiano ou está com medo de voltar ao cotidiano? Então, assim, eu tô com um pouco dos dois. Eu tô com saudade, na verdade, de encontrar as pessoas que conviviam comigo cotidianamente. Eu sinto saudade de encontrar a professora do Pilates. Sinto saudade de ir pra academia, dançar. Eu sei que isso é um problema de primeiro mundo, sei. Mas eu tô com muito pavor de pegar transporte público. Porque a última vez que eu peguei transporte público foi no dia 14 de março. Dia 14 de março. De lá pra cá, todo o percurso que eu tive que fazer, que era um pouco mais distante, eu fiz de carro. Eu não divido espaço com ninguém que eu não conheça desde que começou a pandemia. E isso me assusta.
Tanto que estão tentando fazer as instituições particulares voltarem. E eu até havia comentado com você que se realmente levarem isso a cabo e tentarem exigir que as instituições voltem, tentando trancar, entre aspas, né, o funcionário dentro de uma sala com um monte de aluno, mesmo respeitando distância e tal, tudo isso, eu não vou ter coragem de voltar. Porque eu tô sem pisar na rua. Eu consigo contar nas mãos quantas vezes eu tive que ir na rua nesses meses. Exatamente para não colocar as pessoas que eu amo em risco. Quando eu saio cheia de paranoia. Eu não vejo as minhas sobrinhas desde março. E aí, simplesmente por conta de dinheiro, eu vou botar todo mundo que possa entrar em contato comigo em risco. Meu irmão eventualmente tem que me ver quando eu tô em casa. E ele tem bronquite. E aí eu vou simplesmente ignorar que eu posso estar sendo um vetor de contaminação para ele. Não vou. Eu tinha falado até no episódio do Papo Delas que durante essa pandemia eu tive noção de quão privilegiada eu sou de poder ter escolha diante dessa situação. E é muito difícil, cara, porque eu tô tão acostumada a viver pensando sempre no capitalismo, que eu sou escrava do capitalismo, sou cachorrinho do capitalismo, eu sei disso. Mas essa situação, ela me colocou pra ver o mundo de uma outra forma completamente diferente. Ver o que realmente é importante. E ligar o foda-se, porque não é. Sim. Como eu disse, eu não tenho esse privilégio de ficar em casa, mas se eu tivesse, com certeza, eu ficaria do mesmo jeito que você está. Saio de casa apenas para trabalhar, fazer supermercado, cortar o cabelo. Só tô indo cortar o cabelo porque eu tenho que trabalhar. Se eu não precisasse trabalhar fora de casa, eu estaria com o cabelo como? Matusalém. Jubão do Proerd. Ô, porra. Não é? Mas eu tenho que fazer essas coisas essenciais aí. Mas esse tanto de tempo que você tá quarentenada em Bangu, na casa dos seus pais e agora aqui comigo, houve surtos, muitos. O que passou na sua cabeça nesse tempo todo? Lá do começo, quando realmente a gente estava com medo, né? E agora, quando a gente está com menos medo, porém a situação tá pior, você consegue descrever para mim e para esses ouvintes os tipos de situações que passaram na sua cabeça? O que eu consegui notar comigo especificamente é que ficar sozinha faz com que a minha hipocondria piore. Porque eu já venho falando desde que começou esse merdelê todo dessa questão. Mas eu reparei que o ficar sozinha faz eu piorar muito. Porque eu fico repensando e quando a gente para pra pensar sozinho e não compartilha, parece que as coisas vão ganhando uma proporção muito maior do que elas são de fato. E no começo eu tava bem, só que eu perdi um tio pra essa doença, o irmão gêmeo da minha mãe. E aí o baque foi 2 vezes ruim. Primeiro porque foi um tio, e segundo porque foi o gêmeo da minha mãe. Foi quem nasceu junto com ela. Aí eu fiquei muito na merda. E depois dessa parada que eu parei pra pensar, eu virei e falei assim, puta que pariu. Foi até quando eu decidi ir pra casa dos meus pais. Porque morrer a pessoa que nasceu com a minha mãe me deixou com muito medo. Muito mais medo do que eu tava. De perder os meus familiares. E aí foi quando eu fiz todo... Eu fiz... Como é que eu posso explicar? Eu fui no mercado, fiz um cálculo de quanto eu precisava pra estar viva durante 2 semanas, sem precisar pisar na rua. Fiquei 2 semanas trancada em casa, sem atender portão, pra poder ver se eu ia desenvolver algum sintoma, pra aí eu conseguir ir pra casa dos meus pais, de carro. O mais forte foi esse, né? Sim. Sobre a perda do parente. Tem outros que você me disse que você nem quer saber. Exato, tem gente que eu falei assim, tem gente que não tá se cuidando da minha família, tem um monte de gente negacionista. Falei assim, vocês são negacionistas, então nem fala comigo, quero nem saber, foda-se. Só que depois que eu fui pra perto dos meus pais e agora que eu tô aqui, eu não tenho tido mais. Eu tô bem, porque eu não tô sozinha, eu não me sinto sozinha. E eu reparei que o principal gatilho disso tudo não é enfrentar essa merda toda. É enfrentar essa merda toda sozinha. Esse é o ponto. Hoje mais cedo eu tinha falado pra você que a saudade e a solidão são sentimentos muito fortes que derrubam qualquer pessoa. A pessoa pode ser forte, o que for. Pode ser casca grossa, pode ser vivida pra caramba, sofreu muito na vida e não chora por qualquer coisa. Mas esses 2 sentimentos derrubam muito. E eu me considero um cara casca grossa. Eu não choro à toa por coisas da vida, do cotidiano, e não sofro pra caramba por
coisas absurdas, mas a saudade me derruba. Hoje, no dia dessa gravação, também chorei no trabalho por outros motivos, não por quarentena. Pode ter sido também, mas a solidão foi uma coisa que me pegou muito depois que eu comecei a morar sozinho. Eu te disse que tive pequenos surtos assistindo série na Netflix, parava no meio e me perguntava, é isso? Meu destino é esse? Porque tá todo mundo longe, os meus amigos, você tá longe, outros amigos também estão longe pra caramba, e aí? O que vai acontecer? Né? Foi aí que a gente conversando nas noites de Telegram, a gente se ligando toda noite e tal. Sim. Aí a gente combinou de eu fazer essa viagem, furar a quarentena e ir lá, mas com medo de julgamentos, óbvio, ser humano, cara. Por um lado, falar, cara, tipo, foda-se o que as pessoas pensam de mim, ninguém tá pagando as minhas contas. É muito bonito falar desse jeito na teoria, mas todo mundo tem um negócio aqui que as pessoas vão achar. Os comentáriozinhos e tal. Claro que eu não peguei e falei, pelo menos na época, no Twitter, estou indo no Rio, não sei o quê. Que se foda, né? Tá saindo agora porque, cara, eu não tenho medo de falar no Confábulas as atitudes que eu faço da vida. O que eu fiz não é crime. Só é um pouco irresponsável, sei que é. Por mais que a gente tomou medidas de segurança, é uma coisa que a gente tem que assumir. A gente é adulto, a gente assume o que tá fazendo. Mas, conversando com algumas pessoas, eu entendi que as nossas escolhas têm um peso e um preço. E eu tive que pensar qual que era esse preço. Eu falei, bom, eu tô surtando muito sozinho. Tá difícil. E parece que os dias são infinitos. É uma rotina muito desgastante e muito sufocante. Eu vou trabalhar, chego em casa, limpo a minha casa, fico no computador vendo algumas coisas, gravo um podcast para manter minha sanidade, conversar com uma galera legal, ligo para você à noite, vou dormir, amanhã a mesma coisa até quando? Eu falei, isso não vai acabar, parece que os dias são infinitos, chega domingo à noite e eu penso, caramba, mais uma segunda-feira, a semana inteira vai ser a mesma coisa. E eu pensando a longo prazo, caraca, isso vai ser até quando, cara? Eu preciso mudar um pouco isso, cara. Foi o que eu combinei com você, fiz, não fui de ônibus, fui de carro, te busquei e você tá aqui e melhorou bastante, porque eu precisava disso. Né, cara? E pra quem não sabe, estamos juntos, né? Não é? Né? Estamos, galera. Estamos namorando. Pra quem não tem Twitter. Né? Pra quem tem Twitter já sabe, né? Há muito tempo. Não é novidade, né? pra Mas, ninguém. assim, estamos passando por esse momento juntos, né? E melhorou a minha sanidade de alguma forma. De vez em quando vem, mas eu falo, putz, cara, agora eu tô no nível de muita gente que tá junto com pessoas dentro de casa e porque é uma situação triste, né? Mas os meus surtos foi sobre a solidão. De vez em quando eu tweeto sobre solidão e eu falo que as pessoas realmente que têm família em casa, que têm pessoas em casa, não sabem realmente o que é solidão, cara. E ter essa solidão em época de pandemia é muito ruim, cara, porque eu nunca senti isso antes, cara. Eu nunca senti esse lance de chegar em casa, o final de semana é horrível, cara. O final de semana, por mais que eu esteja conversando com você, rindo com o pessoal do meu grupo do WhatsApp ou no Twitter, é horrível. Chegou um ponto que eu saí do Twitter, cara. Que eu via, além da pandemia, notícias ruins de política, aquilo estava me desgastando. Então eu precisei fazer essa coisa irresponsável, né, para me sentir melhor. E outra coisa que eu tuitei recentemente sobre furar a quarentena, porque eu fiz isso, tudo bem, cara, beleza, eu não julgo quem vai visitar parente. Eu não julgo, cara. Pô, é difícil, não é certo, não é. Mas eu não julgo porque, cara, ninguém sabe o que tá passando dentro da cabeça da gente. Ninguém sabe o quanto que a gente tá sofrendo. E talvez aquela visita, por mais que errado seja, vai melhorar pra gente continuar enfrentando essa pandemia. Então esse foi o preço e que eu paguei, arriscado, pra trazer você aqui. Tudo bem que aqui tá bem melhor do que o Rio de Janeiro. É verdade. Né, cara? Tanto que eu conversei com você está se sentindo mais segura, você não saía pra fazer supermercado. A gente foi fazer supermercado juntos, você ficou melhor. Sim, tá bem vazio. Tá bem mais tranquilo, por mais que não esteja vazio, mas... Comparado ao Rio de Janeiro, tá muito vazio. Pelo fato de interior do Espírito Santo, aqui tem alguns casos, aqui melhorou já. Você sente boa pra... Eu tô trabalhando e você à tarde pegar a chave no mercado aqui na esquina comprar um negócio. E isso eu fico mais aliviado, né? Sobre aglomerações. Teve um caso bem chato recentemente. Sim. Né? Eu tô sendo convidado para ir para festas, churrascos já há um bom tempo e eu sempre rejeito. Amigos meus aqui que já trabalhou comigo ou trabalham comigo. Teve um recente também que eu fui convidado e eu não fui.
E por mais que seja uma situação chata, Berg, você não vai, não sei o quê, eu falo, pô, galera, eu não vou. Por um motivo de quê? Cara, eu não tenho essa cara de pau. Eu não vou postar nas redes sociais, fazer um stories que eu tô na festa, eu não vou. Mas eu não tenho essa cara de pau, cara. O tanto de notícia aí que eu fico julgando um monte de babaca fazendo festa, eu tô lá no meio de uma festa. Verdade. E ainda mais que eu te trouxe até aqui. Então eu sou responsável por você de certa forma. Aí eu vou trabalhar o dia inteiro, que já é arriscado. Tá tranquilo, mas é arriscado. Tô saindo de casa. Vou pra uma festa, aglomerar. E vem aqui e te passa alguma coisa. Como é que vai ficar a minha cabeça? E é uma coisa que você rejeitou também, né? Festas de família, né? Sim. Inclusive, meu tio ainda não tá falando comigo. Porque teve um tio meu que tava furando a quarentena, convivendo com um monte de gente, soltando pipa na rua. E aí ele queria chegar muito perto. Eu falei pra ele não chegar tão perto, porque ele não tava respeitando a doença, né? Do jeito que tem que respeitar. Ele ficou muito chateado, parou de falar comigo. Já tem 2 meses. E não tá falando comigo. Mas depois da briga, ele passou a dar uma respeitada na quarentena. Então, depois que passar isso tudo, aí quando eu puder parar pra conversar com ele, eu vou virar pra ele e falar assim, o esporro não fez você ficar em casa? Então eu tô satisfeita. Com o tempo a gente volta a se falar. Sim. E como eu disse que eu chorei hoje por saudades e tal, não foi pela quarentena, mas de certa forma foi. Eu fico pensando, cara, tudo bem, queria muito que minha mãe estivesse aqui, óbvio que eu queria muito, né? As coisas iam ser diferentes. Mas, será que eu teria cabeça, se eu estivesse morando com ela, numa hipótese, numa realidade que eu não estaria em casa, estaria continuando trabalhando, não estaria de quarentena e ela estivesse em casa. Como que eu ia ter cabeça pra trabalhar e chegar perto dela, cara? Sabe? Ela seria o grupo de risco. Seria demais. E, cara, já pensou você ser responsável pela morte do seu pai, da sua mãe, da sua avó por causa de uma negligência dessa? Como eu vejo exemplos de pessoas que estão ao meu redor fazendo isso, tem mãe em casa de idade, tem irmão mais velho e tá saindo final de semana pra caramba e não tá nem aí. E eu já dei uma cutucada e falei, cara, se acontecer alguma coisa com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó, como é que você vai continuar vivendo com essa culpa, né? E é uma coisa que você rejeitou. Você rejeitou uma festa recentemente com esse argumento de que, putz, se eu passar alguma coisa pro meu pai, com a minha mãe, como é que eu vou lidar com essa culpa? Exatamente. Não é? E como que foi o retorno da pessoa que te convidou pra festa? Neguei. Inclusive, descobri que um monte de tios meus pegaram Covid. Teve reunião de amigo que eu falei que eu não iria. Mas a grande maioria das pessoas tá sendo compreensiva. Eles entendem. Quando eu paro pra explicar os motivos, eles estão sendo compreensivos. O único lugar que eu acho que realmente vai ter um pouco mais de discussão é no meu trabalho. Que eu estou trabalhando remoto e provavelmente vão tentar trazer para o presencial. Um dos lugares, o outro não. O outro eu conversei, a gente vai fazer uma abertura gradativa só para as disciplinas que são imprescindíveis ser presencial. E eu expliquei que a minha não tem necessidade, eu consigo fazer aula à distância. E eles concordaram, porque eles querem diminuir o fluxo de alunos, mas querem que eles tenham uma formação adequada. Agora, no outro, já não sei. Eu sou igual ao pai do Cris. Aí você não vai querer voltar presencial. É igual você disse pra mim, a gente conversando sobre essa sua decisão de se voltar presencial, você não vai continuar nenhum desses empregos. Sim. Pelo fato de, putz, cara, eu vou trabalhar, vou manter o contato com um monte de gente, como é que eu vou chegar em casa, sei lá, encostar na minha mãe, se acontecer alguma coisa com ela, cara. Porque, cara, assim, se eu voltasse a trabalhar presencialmente nesse lugar, em algumas salas teriam, tipo, 10 alunos, 15 alunos, que são salas grandes. E aí, como que e lá eu sei que é um bairro que as pessoas não estão respeitando. As pessoas estão andando sem máscara, as pessoas estão se aglomerando, que se dane. E aí, como que eu vou me colocar em risco e cogitar a possibilidade de ficar na casa dos meus pais? Eu não vou poder. Eu vou ter que me colocar em risco e voltar pra minha casa e ficar sozinha. Sempre achando que eu me contaminei. Sim. Porque a cabeça do hipocondríaco funciona assim. Você sempre é aquele 0,1% de qualquer coisa. E aí eu vou ficar nesse desespero. E caso eu tentasse pensar no que estabiliza o meu emocional e cogitasse ficar na casa dos meus pais, eu não ia ter coragem de chegar perto deles. Eu ia tentar arrumar uma forma de chegar em casa e ir direto pro quarto. Ou seja, eu não ia conviver com eles. Ia sair limpando tudo, passando lisoforme em tudo que eu encostasse. E se mesmo assim eles pegassem aquilo... Pensa numa culpa, pensa no... Eu não ia... Acabou meu amor, acabou mesmo. Nossa, acabou pra mim. Acabou. E foi até o que eu tava conversando com os meus pais. Porque quando eu decidi isso, eu sempre paro pra pensar se eu tô sendo muito, muito dramática.
E aí eu chamei os meus pais pra conversar e eu expliquei pra eles. Eu falei assim, gente, se eu passar alguma coisa pra vocês, eu não vou conseguir me perdoar. Porque eles são as duas pessoas mais importantes da minha vida. Não só eles, os meus irmãos e os meus sobrinhos. Sim. Mas eu não ia conseguir conviver com essa culpa, sabe? Tanto que até pra eu vir pra cá, que você tinha falado, a gente foi irresponsável de certa forma. Mas até pra eu vir pra cá, eu inicialmente estava na casa dos meus pais. Você não me encontrou lá. Eu voltei pra minha casa, fiquei sozinha em casa pra encontrar você. Exatamente pra não ter isso de um monte de gente encontrar com um monte de gente. Uhum. A única pessoa que estava em contato com eles, depois entrou em contato com outra pessoa, fui eu. E a gente teve todo esse cuidado, todo esse controle. Então, assim, no fim das contas, a gente não foi responsável porque a gente furou a quarentena, isso é fato. Não sejamos hipócritas aí, né? Mas a forma como a gente escolheu fazer isso, onde você não entrou em contato com ninguém pra chegar lá, só comigo. E eu também. Não fiquei zanzando encontrando outras pessoas antes de encontrar você. Eu saí de um local que eu tava reclusa há meses pra encontrar você. E eu tô aqui agora. Não fico sassaricando por aí. Só vou na rua quando é necessário pra ir no mercado. Sim. É muito louco conversar com você sobre isso, porque é uma realidade muito diferente. Porque, tipo, você tá tomando todas as medidas possíveis. Claro que não tem como ser 100% correto. Não dá, a gente tem que sair de casa por uma coisa ou outra, não dá. Mas é muito louco o seu tipo de raciocínio de pessoas que a gente conhece também na internet, principalmente amigos seus lá do Rio. E as pessoas daqui que, cara, parece que aqui a vida tá normal, cara. Até uma das pessoas que trabalha comigo, uns dias atrás falou, cara, pra mim esse negócio de Covid acabou. Pra mim foi tudo politicagem. Hoje eu... olhei pro sol, o sol tava lindo, vim trabalhar tranquila, pra mim acabou isso daí. Aí eu peguei e falei assim, para de falar merda, cara. Eu falei pra essa pessoa, para de falar merda, cara. Tipo, claro, com um tom zoando, né, pra não tornar uma briga. Eu falei, para de falar merda, que politicagem, cara. Da onde você tirou isso, cara? O sol, aí eu peguei e falei, cuidado pra não olhar muito pro sol pra você não se queimar também, tá? Não é? Aí o pessoal deu uma risadinha também, eu falei, para com isso, cara, e é pra continuar se cuidando, não sei o quê. Mas depois que a pessoa saiu do ambiente, eu falei, caraca, como é que pode esse pensamento, cara, né? Aí a pessoa foi e tá gripada. Foda, né, cara? Aí, tipo assim, espero muito que não seja nada, seja só uma gripe mesmo, uma gripezinha, não é? Pegou no sereno, realmente que, tipo, existem outras doenças, né, também, né? Não é porque tem Covid, só ter Covid agora. Sim. Espero que seja só uma gripe mesmo comum, mas a pessoa pode ter queimado a língua falando isso, sabe? Sim. Da onde que ela tirou que é só politicagem, cara? Claro que tudo tem política, mas, isso é uma doença, acima de tudo é uma doença. A pessoa olhou pro sol, viu o dia lindo e acha que tá tudo normal, cara. É porque eu te falei, não aconteceu ainda com pessoas ao redor dela. Quando acontecer, a pessoa vai se tocar, entendeu? Infelizmente, só acontecendo às vezes para algumas pessoas se tocar. Ou às vezes nem isso, né? Que foi o caso quando eu gravei com o Rodrigo Alves no Trajetórias. Ele falou que o porteiro do prédio dele morreu de Covid. No dia seguinte, ninguém mais falava sobre isso. Tava todo mundo fazendo festa nos apartamentos, sem um pingo de respeito pelo funcionário ali. Mas também porteiro sabe como é, né? Ele falando, cara. Algumas pessoas nem ligam. Porteiro de prédio grande, prédio particular. É só mais um que só abre o portão. Entendeu? É triste, cara. O cara morreu de Covid, dias depois já estavam festejando e tinha outro porteiro, porque é mais um número. Morreu, substitui, né? Mão de obra barata. Não aconteceu nada com os moradores do apartamento, né? É muito triste isso, e isso está se tornando, pelo menos aqui no interior, em alguns interiores, o seu amigo que mora no interior de São Paulo, você falou que lá a galera também não está se cuidando porque é uma cidadezinha pequena, tem 1 ou 2 casos, então a galera acha que não vai chegar, mas existe um negócio chamado interiorização do vírus, que quando não é cuidado nas capitais, ela vai indo devagarinho para os interiores. Aqui está contendo, mas quando está contendo, o prefeito falou, vamos abrir tudo, já que está melhorando. Aí o negócio volta para cá. Isso está se tornando o novo normal. Odeio esse termo. Que é uma palavra que você odeia. Por que você odeia essa palavra, o novo normal? Será que é muito prejudicial tratar desse jeito, na sua opinião? É prejudicial, porque as pessoas vão começar a achar que tá ok morrer 1000 pessoas por dia, como tá sendo, e que a vida tem que continuar. Tudo bem que a vida tem que continuar, mas isso não tem que ser tratado como uma coisa comum, como, agora infelizmente morrem 1000 pessoas por conta dessa doença. E aí sai gente do bueiro falando, mas também morre tanta gente por conta de não sei o quê.
foda-se, mas uma doença não deveria matar 1000 pessoas por dia. E aquilo que você havia falado sobre a questão da politicagem. Infelizmente, aqui no Brasil, também é um pouco de politicagem, porque essa negligência toda na abordagem dessa doença acaba sendo uma manobra política também, porque tá morrendo majoritariamente pobre. Uhum. Não, eu te falei, cara, tipo, tudo bem, tem o lance que você falou aquele dia pra mim, que o mais privilegiado da cadeia, o ser humanial... A cadeia alimentar dos humanos? É o homem branco hétero, Sim. não é? Rico. O dinheiro ele consegue ser o privilégio dos privilégios. O que se ferra mais mesmo é o pobre. O pobre, o pobrão mesmo. Esse se ferra porque esse daí tá muito lá abaixo. Esse não vai ter acesso à saúde, a nada, sabe? Tudo vai primeiro pra ele que vai se ferrar. Qualquer coisa vai se ferrar, entendeu? Então eu acho que o pior de todos os privilégios é o dinheiro, cara. Se o cara for pobre, a pessoa for pobre, independente de quem seja, ela tá ferrada por qualquer coisa. E essa doença tá chegando no pobre. É o pobre que tá morrendo, é o dono do lugar onde você trabalha que tá pedindo pra todo mundo voltar a trabalhar, mas ele em si não vai. Ah, dentro de casa. Não é? É os donos do prédio lá do Rodrigo lá, os moradores. O porteiro morreu porque é o pobre, os caras do prédio não estão nem aí, não é, cara? E, cara, se tu parar pra pensar, quando tinham poucas mortes diárias, mas era majoritariamente de gente com dinheiro, o país inteiro entrou naquela quarentena, alguns locais fizeram lockdown, fizeram tudo aquilo. Uhum. Quando começou a morrer só pobre, aí não, aí tem que abrir, porque a economia do país... Por favor, né? Quando começa a matar pobre, não fica mais tão importante assim. Só é importante quando mata rico. Sim. Cara, você acha que... Eu falei no começo sobre a gente estar sentindo menos medo porque a gente fica anestesiado, né? O lance, tipo, a polícia invade a favela, os moradores ficam com medo, mas depois de um tempo a galera tá tomando uma cervejinha no boteco, a polícia passando do lado e a galera continuando a vida. A gente tá acostumado com esse absurdo que é a pandemia, então... A gente tá acostumando, porque é o que eu tinha falado. O ser humano, ele é adaptativo. A gente consegue se adaptar até a uma situação merda. E a gente, aos poucos, está se adaptando. Tanto que foi aquilo que você tinha comentado. No começo, o pessoal tava estocando papel higiênico e álcool gel. O pessoal tava saindo no soco no supermercado, cadê álcool gel? E agora as pessoas tiram a máscara pra conversar. Sim, transformaram esses equipamentos de proteção individual em acessório, só pra dizer que tem. Sim, cara, nossa, dá muita raiva quando eu vejo alguém com a máscara no queixo, cara. Porque quando eu tiro pra tomar uma água, pra almoçar, beleza. Mas fora isso, eu não consigo tirar do rosto, cara. Exato. Quando tá abaixo do meu nariz, eu já acho que eu tô cometendo um crime. Já dá angústia. Já dá um negócio. Quando eu vejo as pessoas com a máscara no queixo, andando na rua, pra que tá usando desse jeito? Tem até um tweet que eu curti um tempo atrás que o cara fala que toda pessoa que anda sem máscara, máscara no queixo, pra mim é negacionista. E tem aquela piadinha também, que andar com a máscara, mas com o nariz de fora é o mesmo que usar cueca e deixar o pinto pra fora. Exatamente. Isso tá errado, cara. Agora uma coisa que você falou que discordou de mim antes da gente gravar, sobre valorizar a vida depois dessa quarentena, uma coisa mais nossa, né, cara? Na minha opinião, não, tanto que, tipo, a Itália já tá melhor e a galera já tá fazendo desfile de moda lá, como tudo estivesse normal. Eu acho que a gente não vai valorizar a vida. Tem pessoas que vão ficar traumatizadas com isso. Tem pessoas que já não gostavam muito de encostar nas pessoas, já era anti-aglomeração, e agora depois disso vai ficar bitolada mesmo, vai continuar andando com álcool em gel, vai manter álcool em gel no trabalho, mas eu acho que no geral as pessoas vão voltar a se abraçar pra caramba, vão voltar a frequentar show pra caramba depois de um tempo. Eu queria saber a sua visão sobre isso. Não, assim, depois da vacina, aí pode todo mundo sair se lambendo. Quero nem saber. Pô, deu uma coisa, mas será que elas vão? Não sei. Depois da vacina, acho que muita gente vai querer se tocar porque a gente sente saudade do toque. Principalmente na nossa cultura brasileira. Né? Exato. O brasileiro é do abraçado, beijar. A gente é de encostar nos outros. Mas o que eu acho que vai fazer diferença pra muita gente, não pra todos, porque sempre tem gente escrota, mas pra muita gente é que tem gente que vai tá repensando o que de fato é importante na vida. Porque antes a gente estava muito acostumado a ter perto da gente os nossos, mas a gente pensava sempre em outras coisas, em coisas mais fúteis, sabe? Em bobeiras. E aí agora que a gente é obrigado a ficar trancado em casa, longe de quem a gente ama, a gente nota que o que é fútil não satisfaz tanto assim, mas as pessoas que a gente não pode estar perto doem muito ficar longe. Sim.
Eu disse no primeiro episódio, no final, com a Dani, que eu falei que um exercício que eu tava fazendo e passei pros ouvintes fazerem também é o lance de pensar lá na frente quando tudo isso acabar. Tipo, imaginar reencontrando com as pessoas de novo, né? Se imaginar lá na frente, porque eu tuitei também que quando eu fico mal, eu volto lá atrás, no passado, e me vejo numa época que eu era muito feliz, dou uma chorada e me sinto bem melhor. Só que como a gente tá vivendo num presente, não dá pra voltar num passado onde isso não tinha. Pode ser um exercício quando isso acabar, isso ajuda. E eu me imagino lá na frente, a gente fazendo uma reunião de amigos, conhecendo alguns amigos da Paty que eu não conheço. E tem amigo pra conhecer! Rapaz, frequentando os botequinhos de novo, porque dá uma saudade de ver um showzinho ao vivo, legal, num botequinho e tal. Bater a mão na mesa e falar, vou ao banheiro, depois eu continuo a fofoca. E digo mais. Aí que tá, você não acredita que ela fez, né, cara? Você viu? Tipo, só de falar a gente já dá um sorriso no rosto, né, cara? É uma lembrança que a gente vai ter no futuro. Você costuma fazer esse exercício, você costuma conversar com amigos, que saudade de me encontrar com você, vamos se encontrar quando isso acabar, ou você tá reclusa nisso também, só tá pensando em quando acabar, ou tá conversando sobre se encontrar, já tá planejando se encontrar com alguns amigos em específico? Assim, tem um grupo de amigos meus que a gente já planejou uma festa para dia 26 de dezembro, se tudo der certo. Não sabemos se vai dar certo. A gente esperava que desse tudo certo em março. Agora a gente já não sabe mais. Mas eu não fico fazendo tantos planos pra depois da quarentena, porque se eu começar a pensar nisso, eu vou ficar muito nervosa com o fato de que as coisas não melhoraram ainda. Eu vivo mais o que tá acontecendo. Eu curto o que tá acontecendo no presente. Que é até uma coisa que eu tinha comentado com você uma vez, que é aquilo de levar a vida, principalmente agora que o capitalismo não tá me chicoteando, levar a vida no meu tempo. Fazer as coisas aproveitando cada momento. Se eu tô cozinhando, eu tô aproveitando o cozinhar. Eu presto atenção, eu saboreio as coisas que eu tô preparando. Na hora de comer, você já reparou que eu como calma, prestando atenção no sabor daquilo que eu tô comendo. Eu gosto de fazer esse exercício de aproveitar o que eu tô vivendo. Porque eu tive contato com a morte muito novinha. Então eu sempre tive na minha cabeça que a vida acaba muito fácil. Então se eu ficar nessa de sempre pensar lá na frente, eu não vivo agora. Se eu morrer daqui a meia hora, o lá na frente não chegou. E eu não aproveitei agora. Então você é mais do momento mesmo, né? Sim, eu gosto de curtir o momento de estar ali. De abraçar, de fazer carinho, de fazer planos também, você sabe. Mas sem focar só nos planos. Focar no que tá acontecendo. A minha ansiedade não deixa eu viver o momento, né? Eu sempre tô lá na frente. Não é. Sabe muito bem que eu tô fazendo uma parada já pensando, daqui a pouco eu vou fazer isso aí. Sim. Estávamos jantando e eu já pensando, daqui a pouco, o que será que eu vou começar a falar no episódio? Eu penso lá na frente, já é de mim, né? Pelo menos depois de uma certa idade, depois da vida adulta, a minha ansiedade pegou muito forte. Então eu acho que isso me afeta ainda mais do que você em relação à pandemia, cara. Porque eu fico muito, caramba, quando que vai acabar? Quando que vai acabar? Eu necessito de uma notícia. E quando vê uma notícia, o Atlas nos refuta, falando, calma, galera. Dá uma segurada aí, respira que é só fases de teste, mas quando vem a fase de teste e fala, tal dia vai liberar, eu acho que isso vai aumentar ainda mais a ansiedade, porque eu vou querer muito que chegue aquele dia. Então o que fazer? É esperar que vim de repente, ou saber que vai ter uma data e isso me fuder também, porque eu quero que chegue logo aquilo ali e não vou conseguir viver todos esses dias até que chegue esse... Cara, a ansiedade é uma merda, cara. Eu acho, eu não desejo, não indico a ninguém ter ansiedade, não recomendo, não tenham, tipo, como se pudesse escolher, cara. Mas assim, ansiedade pra uma pessoa que tá vivendo pandemia é uma merda, mas assim, atualmente, no momento dessa gravação, como que você tá agora em relação a isso, sabendo que seu pai e sua mãe estão bem em casa, seu irmão sai de casa pra trabalhar e tal, mas ele tá se cuidando, como você disse. E ele não lida diretamente com pessoas, Exatamente. então ele não se expõe. Ele vai, fica trancado lá no trabalho dele, só mexe com máquina, aí eu fico mais tranquila. Minha irmã também, meu cunhado, estão trancados em casa, minhas sobrinhas estão trancadas em casa, tá todo mundo trancado. Eu fico calma, porque igual hoje mesmo, mandando mensagem no grupo da família, que eu falei, alô, filha preocupada, como é que vocês estão?
E pra saber como é que a família tá, mas eu sei que tá todo mundo se cuidando, então eu fico bem mais tranquila. E uma coisa engraçada que acontece na forma como eu levo a vida e como você leva, que você tá sempre pensando na segunda coisa que vem, e eu tô sempre curtindo ali o que tá acontecendo, é que às vezes a gente tá fazendo alguma coisa e você vira e fala, não, mas daqui a pouco eu vou fazer isso aqui. Eu falei assim, calma, prova isso daqui, aproveita esse negócio aqui, olha o que tá acontecendo. Aí você dá a respirada tuquia, aí você dá a segurada. E a gente tem se adaptado bem. Outra diferença é em questão, tipo, eu estava no trabalho e estavam marcando um churrasco e tal. A galera fala, não vou hoje porque é aniversário da minha filha. Vamos marcar no domingo. No domingo, que dia que você pode? Domingo, dia 9. Pô, dia 9 não dá, é dia dos pais. Aí eu vou passar o dia dos pais com a minha filha, não sei o que, vou passar com meu pai. Falando, caramba, realmente a galera tá saindo de casa pra ir na casa do pai, passar o dia dos pais. E beleza. E aí, eu lembrei de você, que você tá longe. Você passou o Dia das Mães com a sua mãe, foi legal, né? Foi bacana, porque você já tava um tempo lá, se sentiu segura pra poder dar um abracinho, um beijinho na testa. Que mesmo estando lá, tendo feito aqueles 15 dias, eu ainda fiquei quase um mês pra conseguir abraçar minha mãe. Mas uma coisa que, embora seja inventada pela gente, mas pega no sentimental, que são datas comemorativas e especiais. Esse episódio saiu depois do dia 9 de agosto, provavelmente. Passou o Dia dos Pais e você não está lá. Isso pega muito forte, você não estar no Dia dos Pais, comemorando com o seu pai, ou você tá tranquila, sabendo que, putz, cara, não tinha como mesmo, não tem como eu sair daqui pra ir lá, entendeu? É melhor que ele esteja longe mesmo, ou pega forte pra você dias especiais, porque você gosta de comemorar dias, né? Eu sou festeira. Em relação ao Dia dos Pais, Dia das Mães, é muito, muito importante pra você estar com eles? Mais ou menos, assim, depende muito da forma como cada um deles lida com a data, entende? Por exemplo, eu sei que se eu não passasse o aniversário dos meus pais com eles, aí sim eles iam ficar sentidos. Agora, Dia das Mães, a minha mãe não liga muito. Dia dos Pais, meu pai também não liga muito. Então fica mais tranquilo, né? Então eu fico tranquila. Mas até pra vir pra cá, lembra que a gente combinou? Aí a gente foi vendo o dado e falei assim, a gente pode ir qualquer dia depois do aniversário da minha mãe. Porque o aniversário dela é importante pra ela. Ela diz que não, mas a gente sabe que é. É, pra vocês também, né? Seu irmão, foi até lá, não chegou perto, não acredito chegou perto, eu. Mas não entrou na casa, ficou de máscara o tempo todo, ficava no quintal. Inclusive era muito doido, porque minha mãe ficava do lado de dentro, né? E quando ela tinha aqui no quintal, ficava tipo uma dança. Se minha mãe desse 2 passos na reta do meu irmão, ele dava 2 passos pra trás. Muito louco isso, cara. É muito esquisito. Que época, mano. Que época que a gente tá vivendo. Mas assim, pelo menos o aniversário da sua mãe, tava todo mundo lá, reunido, entre aspas, né? A distância, mas tava. Porque também é porque a casa lá é grande, né? Então dá pra ficar todo mundo longe, a gente gritar se precisar falar mais alto. E não atrapalha ninguém, porque o quintal é grande, a casa é grande, é tudo muito espaçoso. Mas é horrível, porque lá em casa a gente é de abraçar, de beijar. Meu irmão, então, ele é um grude. E ele falou pra gente no aniversário da minha mãe. Ele falou, tô com saudade de abraçar vocês. Isso daí me pega muito forte, cara. É foda. É horrível, é horrível. É foda, cara. Mas assim, ou isso, ou tipo, encostar e ficar bitolado depois, né? Exato. Não é? E é doido porque lá a gente tem um hábito muito bobo, mas que é nosso. E que a gente teve que parar na pandemia. Que principalmente a gente parou de fazer porque passamos a morar em casas separadas, mas depois que eu fui pra casa dos meus pais, esse hábito não tinha, que é o de dar beijo de boa noite. E mesmo você lá 20, 30 dias na casa do seu pai, não tinha esse beijo de boa noite? Você não se sentia segura? Eu não me sentia segura. Eu não me sentia segura por quê? Porque eventualmente eu tinha que ir no mercado comprar alguma coisa. Eu tinha que ir na rua. E aí eu ficava 15 dias pensando. Só que aí nesses 15 dias, eventualmente eu tinha que ir na rua comprar alguma coisa. Acabou alguma coisa em casa, tem que ir ali comprar. E aí eu ia, e eu já ficava mais 15 dias preocupada. E desde que começou a pandemia, eu não dei beijo de boa noite nos meus pais. E era uma coisa diária. A gente não dava boa noite sem chegar e dar um beijinho. Se não desse o beijinho, um falava assim, ué, cadê meu beijo? E vinha e dava um beijo na testa, um beijo no rosto, alguma coisa assim. E durante a pandemia isso não aconteceu. Você entende essa diferença que eu falo, que quando eu converso com você e com outras pessoas que estão respeitando as regras do distanciamento social, e eu olho pra cá e uma pessoa fala que isso é politicagem, acordou, o sol tava lindo, e essa pessoa, eu imagino, tá abraçando todo mundo, como eu já presenciei também, não vou falar quem é, mas já presenciei, vi uma amiga chegando perto e deu aquele abraço com a máscara no queixo, eu olhei e falei, caralho, como é que tem coragem na frente de todo mundo fazer isso? E depois que abraçou e fofocou um pouquinho sobre a vida, subiu pra trabalhar,
como se nada tivesse acontecido. E eu não imagino nunca você fazendo isso. Ah, mas não faço, mano, tá maluco. Tanto que, tipo, numa dessas festas que estavam combinando, elas pegaram e falaram assim, leva sua namorada. Aí eu falei assim, nem fudendo. Por quê? Eu falei, por 2 motivos. Uma, que ela não vai querer. Exato. E outro motivo, eu vou levar ela. Aglomeração, que é uma coisa que ela tava proibindo os pais dela de sair pra aglomerar. Exato. Aí chega essa hipocrisia, ela vem aqui na minha cidade e vai sair comigo pra aglomerar. Ela pega alguma coisa, fica doente aqui. A merda. Por mais que ela seja adulta, eu sou responsável por ela, porque eu trouxe ela dentro do carro, tirei ela da cidade dela. Ela está dentro da minha casa, então eu sou responsável por ela. Acontece alguma coisa, onde eu vou enfiar minha cabeça? Verdade. De culpa, de remorso. Remorso foi uma coisa pior do que só ficar doente, né? Vai que você é assintomático, você não sente nada, você volta por causa dos seus pais. Porra! Acabou minha vida, cara. Desculpa. Acabou minha vida. Caralho. E por mais que eu fale isso, as pessoas não entendem. Acham, para. Acho que é exagero. Para de frescura, não vai dar nada. Eu não tô indo pra lugar nenhum. Todo mundo já pegou isso. Impressionante que todo mundo não tá indo pra lugar nenhum, mas eles vivem fazendo festa. Eu não entendo como as pessoas conseguem negar. É Pessoas que muito têm doido. bebês em casa, crianças pequenas em casa, estão aí, mexendo na boca, com a máscara no queixo. E é por isso que eu falo que quando eu gravar o outro episódio sobre quarentena e estabilidade emocional, espero que quando no final dessa quarentena, Deus quiser, por favor. não é? As coisas estarão ainda piores. É verdade. E talvez estaremos ainda mais acostumados com isso. Né? Reclamando da mesma coisa, morreu já 150 mil pessoas. Porra. É muito triste falar isso. Não quero, mas vai. Não quero, mas vai. E vai ser doído, porque eu perdi uma galera. Não só familiares, mas amigos da família e tal. E mesmo assim, é doido porque eu vejo algumas pessoas que de fato, só respeitaram quando perderam familiares. Ligava, foda-se, tava nem aí. E aí, quando perdeu alguém muito próximo, que virou e falou assim, agora deu merda. É diferente do caso lá da minha família. Que a gente estava respeitando tudo bonitinho e perdemos um familiar. Doeu, mas a gente sabia que a gente estava fazendo o que a gente podia. Agora, quem não tava, tem que lidar com a dor da perda e com a dor do remorso, de ter sido irresponsável. E eu tenho experiências na família sobre remorso. Eu, felizmente, não tenho nenhum. Mas eu tenho pessoas que eu conheço na família que sentiram muito remorso depois de ter perdido um ente querido. E eu não recomendo a ninguém ter remorso, cara. E a gente tá num momento de muito remorso. Tem muita gente responsável que tá levando isso pra casa. Né? Tem um amigo meu que mora com a avó, porque ele tá cuidando da avó dele. E, tipo, ele é um cara todo desligado. Era um cara todo atrapalhado, sabe? Aqueles cara meio grandão, todo atrapalhado. Mas é o cara que tá mais se cuidando. Eu perguntei pra ele, cara, rapaz, você tá se cuidando pra caramba, trocando de máscara toda hora durante o dia. Toda hora que eu olho pra você tá passando álcool em gel na mão. Aí ele, cara, você tá maluco, cara. Eu moro com a minha avó. Minha avó não tá saindo de casa pra nada, eu faço tudo pra ela. Você tá maluco, você aconteceu alguma coisa com a minha avó, cara. Nossa, ele já começou a ficar nervoso só de falar. Eu entendi muito bem ele, é isso, cara. Quem dera se as pessoas tivessem esse mesmo pensamento que ele tá tendo. Não é? Mas infelizmente, não o brasileiro, vamos falar o brasileiro, as pessoas mesmo aprendem muito na perda, né, cara? Então, tipo, pra mim isso foi um episódio 3 sobre desabafo que aconteceu comigo, sobre os meus surtos, que eu não preciso detalhar, mas eu surtei muito sozinho aqui, né? A Paty me ajudou muito estando aqui, está me ajudando muito aqui, espero estar ajudando da mesma forma, não é? E, tipo assim, o próximo Quarentena e Estabilidade Emocional, espero que seja um assunto um pouco diferente pra melhor. Spoiler, não vai ser! Né? Mas é isso. Isso é triste. Eu acho importante falar sobre isso e eu quero fazer um convite pros ouvintes dessa vez. É uma pergunta um pouco delicada, mas eu quero saber de vocês pra talvez eu ler depois. Se assim eu tiver vontade. Como que está a sua experiência com os parentes, pessoas que você amam, sobre perdas com a Covid? Vocês perderam pessoas que vocês amam? Parentes, namorados, amigos? Pais. Se sim, os pais, Se sim, se quiser mandar um e-mail para mim no anônimo, para eu ler aqui, fazer outro episódio em cima desses e-mails, eu acho que vai ser legal para mostrar como tá difícil,
como é delicado esse assunto, para tentar acordar, de certa forma, algumas pessoas que acham que não é nada. Então, como vocês sempre fazem nos episódios, eu não tô lendo tantos e-mails como antes, porque tá vindo uns e-mails bem pesados que eu leio e depois deleto. Eu tô fazendo muito isso, mas se vier um e-mail com depoimento sobre isso que eu tô pedindo pra vocês, talvez eu leia e faça um episódio em cima disso. Então, se você, por acaso, teve experiências ruins com a Covid, tem pessoas realmente que perderam entes queridos, relate pra mim, vamos compartilhar essa experiência. Talvez eu leia pro público ou não, mas eu quero saber um pouquinho de vocês, beleza? Vamos acordar essa galera que tá cada vez pior. Parte, meu bem, foi um episódio legal, eu acho, foi um ótimo papo, foi um ótimo desabafo. Foi. Muito obrigado por estar aqui, por estar gravando, olha que bacana, cara. Gravando um presencial novamente. Não quem é, diria? menino? Olha. Ai, Jesus Cristo. Quem diria, cara. Muito obrigado. E, né, muita gente sabe de onde você é. Tipo, os ouvintes aqui do Confábulas vão pro Papo Delas, do Papo Delas vem pro Confábulas. É escambo. Tem uma porcentagem do Papo Delas que ouve o Confábulas, né? Tem outra galera do Confábulas que não conhece o Papo Delas porque é de outro lugar, mas tem essa galerinha que fica andando por esses mares aí, né? Beijo, Marcos Chobre. É isso aí. Gente boa demais, gente boa demais. Mas pra quem não conhece o Papinho, fala um pouquinho do podcast, onde pode encontrar. Não tenha vergonha, Ai, não é essa a sua função, mas fique à vontade, o espaço é seu. Ai, meu Deus, tá, peraí. Ai. Oi, gente. Sou a Paty do Papo Delas, né? Vocês já sabem, espero. Que é um podcast sobre cotidiano, onde a gente tenta abordar a grande maioria dos problemas com bom humor. Vocês podem ter observado que eu dei uma risadinha no momento meio triste. A gente faz essas coisas, a gente ri, um pouquinho da desgraça. Eu gravo com a Cafeína. Beijo, café. E vocês conseguem encontrar a gente no papodelas.com e nos agregadores. Só digitar lá, Papo Delas, podcast. E também no Instagram, Twitter, Facebook, tudo. É só tacar lá que você encontra a gente, galera. Tá bom? É isso. Sempre fico nervosa de fazer merchandising. Tem que melhorar. Eu tô há anos e eu não consigo melhorar esta merda. Eu devo ter algum probleminha. Não é porque você é a copilota, né? Então, Eu sou a copiloto, né? Então eu acho que é normal ter esse nervosismo, né? A gente liga o microfone, você já muda o jeito de falar, é normal, né? Eu já tô mais acostumado, eu falo tranquilamente, mas isso aí vai de cada pessoa. Então, galera, se você não conhece o Papo Delas, vá lá no Twitter, no Instagram, assina o feed no Spotify, nos agregadores que vocês vão gostar bastante. É muito diferente do Confábulas, é bem mais leve, né? Verdade. Né? Dona Patrícia é bem diferente no Papo Delas do que aqui, né? Se bem que os outros episódios que ela esteve aqui foram legais também, mas tem uma diferença assim, cara. É que eu sou riso frouxo. Né? Lá o Papo Delas é bem mais tranquilo. Se você tá passando por momentos difíceis, com certeza lá você vai dar uma relaxada. É muito legal, a galera interage. Cafeína e a Paty interagem muito bem com o público deles, né, cara? E é bem legal essa bolha que elas fazem lá. Agora, se você quer um assunto um pouco mais sério, porque realmente eu não consigo ficar falando sobre coisas animadas, é aqui que você vai encontrar melancolias, e é isso aí. Vamos rir em cima da melancolia. Meu Deus. Não é? É isso, galera. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se identifica, né? Infelizmente se identifica. Fico aguardando o retorno de algum de vocês sobre esse depoimento que eu pedi pra vocês. E vamos aí fazer um episódio em cima disso pra acordar essa galera negacionista, pra ver se melhora um pouquinho. Galera, muito obrigado pela audiência sempre. Adoro a audiência de vocês. Ficamos por aqui. Até a próxima semana com mais um Reflexões, Contos, Trajetórias, Boas Lembranças, essa série maravilhosa que tô gostando de fazer ou que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!